get to hear me now. Know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. But things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. Situada na região Agreste-Potiguar, Nova Cruz tornou-se polo, com quase 38 mil habitantes. Abriga uma das maiores feiras do Rio Grande do Norte, várias escolas municipais, estaduais e privadas, um instituto federal, faculdades que oferecem vários cursos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco, um fórum, promotoria de justiça, cartório eleitoral, INSS, o 8º Batalhão de Polícia Militar e ainda um vasto comércio que gera emprego e renda para a cidade. Nova Cruz hoje dispõe de uma boa infraestrutura, com várias pousadas, restaurantes, muitos pontos de conversas para os jovens da cidade. To hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. The excuses aside, speak out your mind now. And don't let it slide, you're not always right now. Foi exatamente aqui, no Marco Zero, que a narrativa da ANTA terminou, surgindo uma cruz como nova simbologia. A cidade passou a ser chamada de Nova Cruz. Quem vai contar essa história pra gente é um morador da cidade, o seu Arfrânio, que foi protagonista de um curta-metragem feito em homenagem à cidade. Entrevista dada ao programa Roda Nordeste. Confira. Nova Cruz é uma cidade que tem uma história muito ampla, que ela começou como na beira de um rio, né, situada na beira do rio, chamado Curimataú. Então ela era conhecida como Urtigal, a cidade conhecida como Urtigal porque o rio tinha muita urtiga. Então os tropeiros da época que faziam entregas de farinha, rapaduras, né, no dia a dia da comunidade, eles começaram a chamar de Urtigal. E nesse meio tempo, aliás, eles sempre passavam e começou a surgir uma outra história, que um caçador foi para a beira do rio caçar e pegou uma anta. E quando ele matou essa anta, foi tirar o couro da anta na beira do rio, a anta simplesmente se levantou e ele ficou com o couro da anta na mão. E ele ficou tão assustado que ele pegou o couro da anta, enterrou no rio, né? Enterrou no rio e ficou calado, não disse a ninguém, foi embora e ficou calado. Com um certo tempo, as pessoas perceberam que o rio estava com água salgada, salobra que se chamava na época, né? E a assombração da anta começou a aparecer para a população. Então o pessoal começou a se assustar, ficar aquela coisa assustada, e começaram a, meu Deus do céu, o que é que vamos fazer? Então o padre Frei Sarafim de Catânia, ele andava peregrinando pelas comunidades, então ele veio fazer esse exorcismo, na época ele chamou de exorcizar a anta. Veio rezar, veio fazer toda aquele ritual que eles fazem para exorcizar, para espantar a anta. Então, desde então, ele trouxe um galho de inharé de Santa Cruz, fez uma cruz e implantou aqui nesse local onde a gente está, né, que colocou a cruz. Então, após ele ter colocado a cruz, a cidade passou a se chamar Nova Cruz. E aqui é o Marco Zero da cidade. Marco Zero da cidade, que é onde surgiu toda a cidade, né? Qual a primeira? Você é Nova Cruz? Sim, com certeza. Sim. Sim. Sim, sou. E você sabe por que a cidade se chama Nova Cruz? Não sei. Eu creio que
Tem uma história, né, bem falada aí, né, que na verdade são 3 nomes que a cidade teve, né? Urtigal, Antes Folada e agora Nova Cruz, né? Assim eu soube que mudou de nome porque antigamente se chamava Antes Folada. Chama Nova Cruz porque há muito tempo havia uma anta tal, e por causa dessa anta todo um terror, né, que assombrava a cidade. A história da anta, né, que o pessoal falava aqui que tinha uma anta, que mataram a anta e ficou bem conhecida, né? E você sabe quantos anos a cidade de Nova Cruz está completando? 100 anos. Estamos agora no centenário, 100 anos de Nova Cruz. Sim, 100 anos. 100 anos. E a anta desse, quando ela está no tempo de fazer enxergamento, né? Faz assim. Ela sai pelo meio do mundo, não está nem aí. Se não tiver com quem vai só mesmo, né? Não vai tu, vai tu. Então, elas andam, ela ia, disse que se encontrava aqui, Mamaguá, todo canto, porque era mato, né? E era animal selvagem, né? Aí disse que o pessoal encontrava ali, que aquilo ali é uma serra, um serrote. Você passa por trás da prefeitura, você passa por trás da caixa, você vê que a caixa está lá em cima, né? Então o que acontece? Diz que o cara via e ficava assombrado. Não estava de azar. Então tem que fechar os olhos, né? Sabendo que ela andava por ali. Para não dar azar dele, né? Então eu levo o negócio assim na brincadeira. Mas o que eu sei é que essa anta, o camarada via, e eu não vou falar que é mentira, porque caçador nunca mentiu, né? A gente sabe disso, né? Então o cara tirou o couro da onça, ela saiu brava demais, não sei o quê, depois fizeram uma história aqui que eu ainda vi, que disseram que a água do rio, perguntaram assim, por que a água do rio ficou salgada? Porque enterraram o couro da anta. Agora, na hora que arrancar o couro da anta, a água volta ao normal. Mas agora não tem mais água, né? Agora que está aí, a água que tinha no rio, a anta bebeu. Aí chegou aqui o Frei Serafim, ele era um exorcista, segundo a história, disse que ele vinha parece que foi que vinha uma pessoa que morava em Nova Cruz, que era português, mas casou com uma moça daqui, entendeu? E ele chegou aqui, o pessoal contando essa história, ele já sabia de lá, mas ele tinha mais interesse de vir para aqui e assim por diante. Aí o que acontece? Ele ficou curioso nisso aqui e veio, quando veio, aí no dia 13 de agosto de 1900, o tempo passando, ele veio e fez fez a missão e mandou fazer uma fogueira muito grande e na hora ele rezou e botou a cruz lá. Em nome de Deus, a partir de hoje o nome dessa cidade é Nova Cruz. Educação, o que ela representa para mim? Bem, eu vou começar falando do tempo que eu comecei a estudar. Eu sou da década de 70 e na década de 70 eu fiz meu ensino fundamental em escola pública, tive excelentes professores. Eu fui de um tempo que a escola pública ela exigia livros e eu tive a sorte de trabalhar, de estudar com livros. Os meus livros mais importantes sempre foram de português. Haja visto que hoje eu sou professora de língua portuguesa. Não estou exercendo agora, mas me considero professora de língua portuguesa. Então toda a minha base estudantil foi na escola pública e posso dizer que hoje a escola é chamada Rosa Pimentário. E depois disso eu fiz o ensino médio, tanto na escola pública como na escola cenecista, que era considerada na época a escola particular. Então eu sou do tempo do magistério, do técnico em contabilidade, do curso de produção rural. Nós, na época, a gente fazia esses cursos e cada um deles, eles tinham assim, um valor inestimável, porque em todos eles eu aprendi muito. Nesse tempo, a gente tem uma educação diferente da que a gente tem hoje. Hoje existe uma educação com toda a facilidade de aprendizagem. Naquela época, não, a gente tinha os livros e o professor e pouco recurso didático. A metodologia de aprendizagem era aquela ainda tradicional, mas a gente percebia que tinha alguns professores que já trabalhavam diferente, já trabalhavam com pesquisa, já trabalhavam com apresentação do trabalho, já trabalhavam com apresentação de atividades culturais,
Eu tive alguns professores que fizeram essa diferença. Eles trabalhavam muito próximo do que se trabalha hoje a nível de metodologia, a nível de recurso pedagógico. Simples, né? Mas muito criativo para aquela época. Hoje a gente tem um ensino diferenciado, de qualidade. Todas as escolas, ou quase todas as escolas, têm um capital humano diferenciado, de qualidade, profissionais de ponta, que faz a diferença na vida do aluno se ele quiser, né? Trabalho na escola Márcio Marinho, trabalho na escola Maria Aurineide e conheço de perto o esforço desses professores. Nova Cruz é considerado um polo de educação. Por quê? Nós temos escolas de grande porte, escolas de médio porte, mas as escolas em si, elas desenvolvem hoje um trabalho fenomenal. Se a comunidade, se a população perceberem, vão ver que hoje a educação de Nova Cruz, ela está mais diferenciada, ela está mais qualificada. Ela já vem numa caminhada de qualificação, mas ela continua fazendo o seu trabalho de qualificação, de valorização. Cabe à população reconhecer esse valor, porque se a sociedade não reconhecer o valor do professor e da escola, essa sociedade está dizendo que não vai existir progresso. A valorização do professor deve começar pela própria população estudantil, familiar e social. Lembro que uma vez Diógenes da Cunha Lima disse a mim e a um grupo de alunos que a gente estuda para ser feliz e para ser útil. E é uma verdade. Quando a gente escolhe algo para fazer, a gente está sendo útil e ao mesmo tempo a gente está servindo, e servir também é uma felicidade. Então eu só tenho a agradecer a Deus por ter me mostrado uma profissão em que eu me realizo, em que eu me sinto feliz de fazer o que eu estou fazendo hoje, ser uma educadora, ser professora. E para mim, eu escolhi a profissão certa e agradeço a Deus por isso. Nova Cruz, a rainha do Agreste. Também é citada como a cidade do Jatê. Já teve fábrica de óleo, algodão, sabão, doce e sapato. Mas o que Nova Cruz já teve e ainda tem são pessoas de bom caráter, trabalhadores, empreendedores fantásticos que transformam dificuldades em possíveis oportunidades de uma Nova Cruz melhor de se viver. Escolher a diversidade de braços abertos, encontrei em você o meu lar. Parabéns, Nova Cruz. Minha cidade é a minha identidade, onde guardo as melhores recordações da minha vida. Parabéns, Nova Cruz. Parabéns, Nova Cruz, pelos seus 100 anos de muito trabalho e prosperidade. Homenagem feita por nós, alunos da Escola Municipal Deputado Márcio Marinho, a cidade de Nova Cruz. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas a história de Nova Cruz continua. Que venham mais 100 anos. Pausa. Aqui. Pausa. Peraí. Arrancar esse filho da mãe da tomada, eu agradeço. Desliga aí, não precisa. Então, a gente queria fazer 3 perguntas rápidas.